bem-vindos àqueles que estão a primeira vez, né? Sejam bem-vindos também, que possam voltar muitas e muitas vezes na nossa casa. Vamos ter na tribuna da noite de hoje o nosso irmão Paulo, o trabalhador da defesa da casa, que vai trazer o tema A Casa Espírita. Para a gente ter uma grande compreensão, né? Então, em virtude, eu vou apagar as luzes, vai ficar uma luz azulzinha, né? Para continuar a nossa vibração da noite de hoje, a nossa irmã, né? Fez a leitura, já irradiou, a casa está preparada desde de manhã para podermos nós todos na noite de hoje. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, onde Deus buscar na casa espírita, esse acolhimento, esse entendimento, né? O estudo e sairmos consolados. Então elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, que neste momento possa fortalecer a nossa mente, a mente sadia, para mantermos o nosso corpo sadio e a compreensão daqueles que ainda continuam com ansiedade ou passaram por algum momento de fracasso ou estão seguindo sozinhos. Que este momento, Pai, possa muitas bênçãos cair sobre nós. Que essa prece também envolva todos aqueles que estão no livro de prece, encarnados e desencarnados, diante da necessidade de cada um. Enfim, Senhor, a todos aqueles que, por algum motivo, estão passando lá fora, por uma expiação, uma provação, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o nosso guia, e essa espiritualidade está sempre conosco, na comunhão de segunda-feira, nós damos por aberto mais um trabalho da noite de hoje, que assim seja. Paulo, fica à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Muitas vezes nós nos aproximamos de uma casa espírita, atraídos talvez por uma razão que nós nem possamos supor o que acontece. Cada um pode perguntar-se, agora intimamente, o que trouxe você à casa espírita? Quero fazer uma pergunta aqui. Quem é que frequenta a casa espírita aqui há mais de 6 meses? Levanta a mão. Quem é que frequenta há menos de 6 meses? Faz favor, levanta a mão. Ou seja, a variabilidade de público. Tem pessoa que não frequenta nem antes e depois, pelo jeito. Mas a questão é que alguma coisa nos atrai para cá. Em 1848, no condado de Hyattsville, no estado de Nova York, Rochester, as irmãs Kate, Margaret e Elizabeth Fox, morando numa casa que elas haviam se mudado recentemente, perceberam que havia sons e ruídos estranhos na casa, que se repetiam com uma intensidade cada vez mais vigorosa. Foi chamado o padre para exorcizar e uma série de questões. Depois de muito tempo descobriu-se que aqueles sons eram causados pelo espírito de um caixeiro viajante que havia sido assassinado pelas pessoas que eram estalajadeiros, que eram os proprietários daquela casa, e que haviam escondido o seu corpo no subsolo.
A polícia depois investigou e achou realmente o corpo desse senhor. Esse foi o primeiro fenômeno de manifestação mediúnica nos Estados Unidos da América do Norte. Simultaneamente, em 1847, 48, 49, em Paris, especialmente começaram a surgir os fenômenos das mesas girantes, que tornaram-se um espetáculo de atração para as pessoas, no sentido de que tornaram-se uma distração, que as pessoas sentavam-se e mesas de ardósia, uma espécie de uma madeira muito fina, elas começavam a deslocar, se bater, como se fizesse alguma coisa rítmica, uma coisa meio sem nexo. É a mesma coisa que se uma cadeira dessas aqui dentro da sala começasse a bater a perna, sem mais nem menos, sem ninguém tocá-la. Inicialmente achou-se que isso era uma coisa interessante, era uma brincadeira. E um senhor chamado Sr. Fortier convidou Allan Kardec, que era na ocasião uma das criaturas mais inteligentes e ilustres da Europa, discípulo de Pestalozzi, o professor emérito, uma pessoa de uma genialidade, poliglota, falava mais de 7 línguas, era professor de todas as disciplinas que se possa imaginar, física, reescreveu a língua francesa, por dicionários, gramáticas, etc. Interessou-se pelo caso. E a partir daí, conseguiu-se estabelecer a comunicação dos espíritos, estabelecendo-se um código onde determinada batida, feita a pergunta para o espírito, uma batida representaria a letra A, 2 batidas a letra B, e assim por diante. É um trabalho extremamente meticuloso, mas ao mesmo tempo desgastante. Posteriormente, descobriu-se que seria muito mais fácil fazer-se esse tipo de ação através de outros métodos, onde estabeleceu-se, colocava-se um lápis sobre uma espécie, uma tábuazinha muito leve, e essas tábuas, elas andavam sobre superfícies brancas e escreviam frases de acordo com que os espíritos respondessem. Eu acho que qualquer um de nós hoje, se isso mesmo acontecesse, ficaria extremamente assustado, talvez. E nessa ocasião, acreditou-se que todas essas seriam influências do mal, de Satanás, espíritos malignos. Quando descobriu-se que na realidade eram espíritos que estavam incumbidos de trazer para a Terra aquilo que havia sido prometido por Jesus Cristo, quando nos deixou, revelando que nos deixaria para sempre o Consolador prometido. A doutrina espírita é o Consolador prometido. E as reuniões eram feitas inicialmente a nível familiar, devido a uma população extremamente culta, pessoas que eram muito autodidatas, estudiosas naquela época na capital francesa. Essas reuniões adquiriram um caráter familiar, onde recebiam-se mensagens que traziam todos os tipos de notícias a respeito do além-túmulo. A partir daí, Allan Kardec, utilizando-se de médiuns de 16 anos e 15 anos, entre outras pessoas, médiuns muito jovens, conseguiram estabelecer as perguntas contidas no Livro dos Espíritos. Kardec teve o cuidado de mandar essas respostas para mais de 50 centros de recepção dessas mensagens ao redor da Europa, para ter certeza de que a mesma pergunta teria a mesma resposta, independente do centro onde ela tivesse sido exarada. A partir daí compilou-se o Livro dos Espíritos, que depois foi mais uma vez modificado, consta hoje de 1014 perguntas. Quem é que tem o Livro dos Espíritos em casa? Levanta a mão, por favor. Pessoal, vamos comprar o Livro dos Espíritos. É uma obra fundamental, porque ali você tem toda a parte do livro, desde a parte filosófica, das leis morais, da evolução da humanidade, perguntas que nós temos que responder e que estão todas ali respondidas, inclusive em relação a questões morais. Bem, em 1836, nasceu um rapaz em Curry, na Irlanda, chamado Daniel Douglas Hume. Esse rapaz era um autodidata, profissional que estudava muito, e
na sua adolescência, na sua juventude, fenômenos estranhos começaram a acontecer com ele. Onde ele passava, as coisas se moviam, objetos moviam-se de lugar. Ele, perante a sociedade vitoriana da Inglaterra, começou a demonstrar fenômenos extremamente interessantes. Um deles, durante o rei Jorge, ele apontou, isso é documentado com fotos, inclusive, fotos daquela época, que Jean Daguerre, que foi o cara que inventou a fotografia, chamada daguerreótica, é o nome original da máquina fotográfica, registrou esses fatos. Essa mesa pesava mais de 600 quilos. Essa mesa levantou-se, ficou flutuando no ar, dentro do palácio do rei Jorge. E aproximadamente umas 80 ou 100 pessoas ao redor da mesa, tentando passar a mão por baixo para ver se não tinha nenhuma corda, não tinha nada nesse sentido, perceberam que não tinha nada. Era a força do Daniel Douglas Hume. Ele novamente concentrou-se, a mesa baixou até uma determinada altura, umas 10 pessoas subiram de cima da mesa e não conseguiram baixar a mesa. Talvez vocês não saibam, mas o dia 16 de dezembro é o Dia Mundial da Levitação. Isso não é piada? É o Dia Mundial da Levitação. Porque um dos fenômenos mais interessantes, mais fantásticos que esse rapaz, o Daniel Douglas Hume, provocou, perante uma população enorme, ele saiu do Palácio do Rei, a mais ou menos 25 metros de altura, saiu de dentro do palácio, voou pela praça, entrou por uma janela lateral, levitando, voltou novamente e parou. Testemunhado por centenas de pessoas. O que aconteceria se nenhum de nós visse isso hoje em dia? Se algum de nós aqui começasse a levitar, ficaríamos surpresos, no mínimo. Talvez a metade saísse correndo. Ao mesmo tempo, nós tivemos no Brasil um cidadão chamado Carlos Mirabelli, nascido em Botucatu, em 1889. Ele começou a trabalhar numa sapataria e os sapatos das prateleiras voavam em todas as direções, o que fez com que a maior parte dos clientes daquela sapataria nunca mais aparecessem lá. Consequentemente, ele foi levado para o Juqueri, que é um hospício em São Paulo, que era na ocasião dirigido pelo Dr. Francisco da Rocha, e depois de ficar internado e sofrer uma série de exames, percebeu-se que ele não tinha absolutamente nada errado. Ele só tinha uma força extremamente poderosa. Ele materializava coisas. Ao mesmo tempo, ele também foi uma pessoa que fez inúmeros fenômenos de levitação, voando por diversos locais, saindo por uma janela, entrando por outra, vindo por aqui, vindo por lá, realizando curas, fazendo surgir objetos do nada em suas mãos, objetos tangíveis, mãos, todos os tipos de figuras. O que força é essa? O que é isso? Tudo isso a doutrina espírita nos explica. Tudo isso faz parte do processo histórico da doutrina espírita. Passou o seu tempo, as sociedades começaram a organizar-se. A primeira sociedade organizada foi a Société Parisienne d'Études Spirites de Paris, que Allan Kardec fundou, onde os estudiosos, as pessoas que tinham interesse em estudar a doutrina espírita, reuniam-se em sessões e transcreviam mensagens, traziam mensagens de diversos locais, conselhos, orientações, mas isso tudo hoje está exarado e está muito bem claro no Pentateuco Espírita, nas 5 obras que foram deixadas por Allan Kardec. Mas parece que ainda não foi o suficiente para convencer as pessoas da necessidade que nós temos de dar valor ao aspecto espiritual das nossas vidas. Nós somos ainda muito ligados ao aspecto do ter e não do ser. As pessoas passam a vida correndo atrás de coisas, esquecendo de que, sem mais nem menos, de uma hora para outra,
nós podemos ser levados aqui. E isso é um alerta, porque o desenlace, o desencarne não escolhe ninguém. Às vezes você conhece uma pessoa que tem uma situação recente no russo, que ficou 48 anos em coma. Quando ele acordou, ele quase foi para um psiquiatra, vocês imaginem. O cara entrou em coma, 48 já faz mais tempo, deve fazer agora, tem uns 12 anos, 60 anos atrás. O que tinha 60 anos atrás, em termos de tecnologia? E hoje? O cara, quando acordou no hospital, não sabia quem era, não sabia quem era, e começou a ver as coisas que estavam acontecendo. Imagina a surpresa do cidadão. Agora, quem de nós sabe qual é o dia que nós vamos partir? Ninguém. Agora, a casa espírita, qual é a importância da casa espírita? A casa espírita, ela é um pronto-socorro, ela é um hospital, ela é uma escola, ela é um ponto de repouso e de amparo para todos nós. Na realidade, nós tivemos uma reunião administrativa agora recentemente, onde foi levantado a situação de que muitas pessoas que vêm na casa espírita, às vezes não estão muito bem informadas do que ocorre dentro da casa espírita. Tem pessoas que vêm para assistir palestra, tem pessoas que vêm para tomar o passe, nós temos grupos de estudo, e recordando o que meu amigo Bertoldo falou, eu disse, bom, acho que vale a pena nós tocarmos no assunto, porque o nosso prezado amigo Albano, no dia 15, agora vai falar sobre o passe. Bem, a casa espírita, quando ela é formada aqui na Terra, ela já foi planejada muito tempo atrás no plano espiritual, com toda a sua programação, as pessoas que devem vir ali. Chico Xavier, uma certa ocasião, ele fez uma assertiva muito interessante. Isso é uma coisa que a gente percebe aqui também. A quantidade de pessoas que vêm, ficam por algum tempo, não encontram aquilo que elas pensam que vão encontrar e vão embora, não voltam mais, é muito grande. A rotatividade é muito grande. E o Chico Xavier foi enfático em dizer o seguinte: se as pessoas que se aproximam de uma casa espírita permanecessem nela o tempo suficiente para que houvesse uma mudança moral na vida dessas pessoas, o mundo se transformaria. Vocês estão vendo agora que nós temos aqui em cima, nesse exato instante, a evangelização infantil, que é fundamental para que nós possamos criar no futuro um cidadão de bem, um cidadão com valores morais, éticos, cristãos, uma pessoa de bem, uma pessoa que saiba respeitar, que nós temos dentro do nosso inconsciente exatamente as noções do que é o certo e do que é o errado. O que é o certo e o que é o errado? Muito simples. Tudo aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim, obviamente eu não devo fazer a outrem. Amar ao próximo como a si mesmo, como dizia Jesus Cristo. O grande problema é que muita gente não se ama, não se aceita, até se tolera, mas não se respeita. Não se respeita no sentido de não ter horas adequadas de sono, não se respeita de não ter a necessária conexão com Deus, que tem que ser diária, não tem hora, pode ser feita em qualquer lugar, não precisa de palavras especiais, deve ser feita para agradecer principalmente o fato de nós estarmos aqui, tendo essa oportunidade maravilhosa de estarmos nessa escola que é a Terra, para evoluirmos, para que nós possamos sair daqui aprovados, para que possamos passar desse patamar para um patamar superior, ou não? Porque todos aqueles que não alcançarem o nível moral adequado para que possam habitar novamente a Terra quando ela transformar-se num planeta de regeneração, vão para algum outro lugar.
que não é tão bom quanto a terra. Então os tempos estão correndo, e é importante nós fazermos isso. Mas a formação da casa espírita, aqui o nosso mentor, Manuel Francisco da Luz, um espírito iluminado, abençoado, sabe-se muito pouco a respeito dele. Sabe-se que foi um advogado em Lages, mas a respeito da sua vida, especificamente, não existem muitos dados. Mas o que nós sabemos é que a falange espiritual que acompanha essa casa é uma falange extremamente valiosa. Extremamente valiosa. E eles se preparam instantaneamente, preparam todos os nossos ambientes aqui. Que às vezes a pessoa assim, poxa, eu vou lá no centro espírita. Beleza, vou lá no centro espírita. Chega aqui, não imagina que o ambiente foi energizado, foi limpo de todas as possíveis situações que possam nos causar constrangimento espiritual. Foi preparado para cada um especificamente o medicamento necessário para que você possa ter um alívio dos seus sofrimentos, nem que seja temporário. Mas às vezes, muitas vezes, uma situação muito dramática, nós estamos passando por situações constrangedoras que nos deprimem, que nos causam ansiedade. Às vezes o fato de nós estarmos aqui, isso aqui é uma ilha de paz, é uma ilha de tranquilidade. Não tem uma pessoa que não venha e que não se sinta aliviado dos seus males e dos seus sofrimentos. Por quê? A ação da espiritualidade. E nós sabemos que, pela informação dos espíritos, porque nós temos aqui uma equipe de pretinhos velhos, que são os espíritos mais elevados que existem hoje no Brasil. Pretinhos velhos de várias origens, que nos amparam em todos os instantes, grandes espíritos. E os grandes espíritos que nós temos, Bezerra de Menezes, uma série de espíritos, passaram por fases na vida que eles foram escravos, foram pessoas que passaram por situações de muita humildade, muita dificuldade. E os pretinhos velhos que existem no Brasil, que são maravilhosos, eles reassumindo a condição de espíritos elevados, foi-lhes oportunizado a situação de poderem tornar-se espíritos num determinado nível, até num outro ponto de atendimento às pessoas que necessitam de auxílio. Mas por humildade, por amor e carinho, não. Tem muita gente sofrendo, vamos ficar por aí. Aí vem com aquela linguagem simples, aquela linguagem humilde, aquele amor que a gente percebe quando eles chegam, que nos dão todo aquele regaço, aquele carinho, aquele amor e aquela sabedoria. São espíritos extremamente sábios, espíritos que vêm sofrendo desde que foram arrancados da África, vieram para cá, ajudaram a levantar nosso país, passando por todos os constrangimentos, torturas, e mesmo assim decidiram ajudar a todos nós. Além disso, nós temos uma série de guias que nos amparam e nos protegem. A situação da casa espírita, quando nós olhamos a casa agora bonita, né? Paredes amplas, ambiente aumentado, puxa, uma casa grande, lê do engano. Quando nós estamos em atividade de intercâmbio mediúnico, os espíritos dizem que as dimensões se agigantam, elas perdem até o controle do limite, tão grande que a amplidão espiritual da casa espírita se torna. E aí ela se torna um pronto-socorro, onde recebe todos os tipos de irmãos sofredores que vêm dos lugares que a gente nem imagina de onde eles possam vir vindo. Dos lugares mais sombrios, dos lugares de maior sofrimento, dos locais onde eles estão passando pelas maiores dificuldades, são trazidos para cá, para serem atendidos aqui na casa espírita. E daqui é dado a eles o atendimento inicial, e daqui, muitas vezes, depois de eles receberem esse atendimento, eles são levados a planos espirituais, como quase todos devem ter assistido já ao filme Nosso Lar. Agora, interessante, a proteção espiritual da casa espírita é uma coisa fantástica. Existem, de acordo com descrições de livros espíritas, uma rede intrincadíssima de defesas eletromagnéticas ao redor da nossa casa, como de toda a casa espírita. Então, muitas vezes, você chega ali, todos nós
Geralmente somos acompanhados de vários irmãos, né? Inúmeros, né? Tem até 100 para nos acompanhar. E a grande maior parte deles não são lá muito elevados. E muitos deles são trazidos para cá contra a vontade deles. Aí eles vêm para a palestra, ficam muito irritados, etc, 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 etc. Mas como eles não podem sair, eles são doutrinados, são orientados. E muitas vezes eles saem daqui, porque depois de terminar o atendimento da casa, eles são liberados para seguir seu caminho. Isso aqui não é prisão. E gradativamente a pessoa diz assim: puxa, estou melhorando. Interessante isso. Aí entra um outro grande erro. Aquela história dos 7 espíritos que habitam uma casa. Que o espírito viu que a casa estava limpa. Aí olhou e disse: vou embora daqui. Essa casa está muito limpa. Está na Bíblia. Daqui a um tempo ele volta com 7 outros espíritos. Aí a bagunça começa. É o que acontece conosco. Quando nós começamos a receber inicialmente as benesses que nós recebemos no centro espírita, as intervenções espirituais, a influência espiritual que nos protege, nós dizemos: não, já estou melhor, não preciso mais ir ali. Aí nós realmente podemos cair numa situação que a coisa começa a tornar-se bastante complicada. Daí a necessidade de nós mantermos impreterivelmente o contato espiritual com a casa. Como é que nós fazemos isso? Assistindo a palestra, vindo tomar passe. Tem pessoas interessantemente que vêm só com passe. Mas os espíritos amigos dizem o seguinte: o passe é muito importante. Mas quem só vem para tomar o passe é como se tomasse o passe de guarda-chuva. Porque não recebeu a preparação necessária para que ela possa receber a intervenção espiritual dos espíritos que estão ali dentro da cabine e na casa toda, para derramar sobre aquela pessoa que ela necessita naquele instante. É sabido que, em muitas situações, a pessoa vem durante uma palestra, eu já havia falado isso em outras ocasiões, espíritos do outro plano, espíritos atrasados, espíritos que ainda se comprazem com o nosso mal, extremamente inteligentes, instalam chips em nosso perispírito, fazendo com que muitas vezes eles tenham controle sobre as nossas vidas. Como diz a pergunta 459 do Livro dos Espíritos: qual é a influência dos espíritos em nossas vidas? A resposta: muito mais do que possais imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Então a presença nesse instante aqui é muito importante. Bom, aí nós tivemos a preparação. Aí vamos para tomar o passe. Mas para tomar o passe, a câmara do passe é um local especial, para que nós possamos adentrar e recebermos aquilo que se faz necessário para a nossa melhoria espiritual. Nós temos que estar já com o espírito um pouco mais elevado, estarmos um pouco mais desligados das dificuldades do dia a dia, para que nós possamos receber a confusão aquilo que é nos dado ali. Porque senão, se a gente entrar ali só para tomar o passe e sair, não faz uma oração, não se concentra pensando se vai perder a novela, se vai ter o jogo de futebol, se vai conseguir chegar a tempo no local de churrasco, não vai dar nada. Vai virar o famoso papapá, se vem, e não resolve nada. Pouco vai resolver. Agora, nós temos que ter em mente que tudo em nossas vidas depende de nós mantermos contato com o nosso Pai Celestial. E uma das coisas que a casa preconiza também é a necessidade de nós estabelecermos semanalmente, em determinado horário, no mesmo dia, no mesmo determinado horário, o Evangelho no Lar. Esse livro de Chico Xavier é um excelente compêndio de preces para que nós possamos estabelecer uma rotina, por exemplo, para quem ainda não tem muita intimidade, para estabelecer esse diálogo. Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, vamos imaginar que possível, bom, o melhor dia para mim fazer o Evangelho do Lar é no sábado, é no domingo, na sexta. É no domingo? Beleza, então a partir daquele dia, na sua casa, naquele horário, por meia hora, 20 minutos, você vai fazer o Evangelho do Lar. Como é que você vai fazer isso? Se você não tiver ninguém na sua família que tenha interesse em
participar desse evangelho, façam sozinho. Quer dizer, sozinho não. Nós nunca estamos sozinhos. Mantenha essa rotina. Pegue um copo d'água para que ela possa ser energizada. Inicie com o Pai Nosso. Abra uma página do Evangelho ou de qualquer livro, especialmente do Novo Testamento. Leia em voz alta por 10 minutos. Faça uma prece. Medite por alguns instantes. Faça mais uma vez uma prece e encerre o Evangelho. Gradativamente você vai perceber que mais membros da sua família vão começar a participar disso aí. Se não for possível, você vai estar sendo assistido da mesma maneira. E é interessante que as pessoas que fazem o Evangelho do Lar dizem da maravilha que acontece nos seus lares. Como as coisas vão mudando, como as coisas vão se harmonizando, como as coisas vão melhorando. E hoje em dia o que nós menos precisamos é problema. Nós já temos o suficiente. Nós temos que ter um momento de recolhimento que nós possamos fazer o nosso interregno, a nossa mentalização, para que nós possamos entrar em contato com Deus. Muitas vezes a gente não consegue nem silenciar as nossas mentes para que a gente possa tentar estabelecer esse contato com os nossos espíritos amigos superiores. E uma coisa interessante que às vezes a pessoa não se dá conta: não existe uma única prece feita da sua intimidade, do seu coração, que não alcance os planos superiores. Não existe. Toda prece, seja qual for, ela alcança o local necessário para que seja endereçada. O grande problema é que às vezes nós não sabemos pedir. Nós temos que ter cuidado com o que nós pedimos. Uma parte das vezes nós pedimos facilidades em nossas vidas. E na realidade, todas as pessoas aqui, sem exceção, passaram por dificuldades, passam por dificuldades. E uma vez que essa dificuldade tenha cessado, passados alguns anos, você olha para trás e diz assim: puxa vida, se as coisas tivessem andado do jeito que eu queria, do jeito que eu rezei, do jeito que eu desejava, não teria dado tão certo como aqueles obstáculos que eu tive que passar ali na frente, e que agora eu vejo que me fortaleceram, me tornaram uma pessoa mais forte, mais apta para lutar pela nossa vida. Por isso a importância que nós temos que ter de fazer a nossa oração, e principalmente começar com o Evangelho do Lar. Outra coisa interessante, né? Isso é uma coisa que funciona muito bem. A primeira coisa que se deve fazer quando se abre os olhos de manhã é agradecer a Deus. Não é olhar para fora da janela e dizer: mas que porcaria, dá um sol de rachar. Ou abre a janela e diz assim: meu Deus do céu, está chovendo. Ô bichinho reclamador, né? Se chove está ruim, se tem sol está ruim. Então vamos agradecer a Deus que nós acordamos. Se belisque para ver se você está acordado. Porque às vezes pode ser que você já tenha desencarnado. Teu corpo está na cama, teu espírito está ali. Não fica ligado. Então agradeça a Deus. Porque é mais uma oportunidade que você tem para escrever mais uma página no livro da sua vida. Vocês imaginem que tem pessoas que quando nós encarnamos, nós recebemos uma espécie de um diário. O fulano nasceu de tal, cada dia da nossa vida é uma página. Que na hora que nós formos chamados para prestar as contas com Deus, esse livro vai ser apresentado. E é interessante que os espíritos que chegam lá em cima, eles dizem que é uma coisa assustadora, porque não existe uma única situação, um único ato das nossas vidas que passe despercebido. É como se um filme da nossa vida passasse em alta velocidade, mostrando tudo o que aconteceu em nossas vidas. Aí tu diz assim: pô, bicho, aquela vez que eu passei a mão naquela grana, ninguém viu. Aham, tá lá, ó, tem um monte de câmera olhando. Aquela vez que dei um migué, que fiz isso, tá tudo lá, meus amigos. Agora vocês imaginem que a pessoa passou a vida inteira e as páginas estão em branco. Ou pior, só tem coisa ruim escrita no livro das nossas vidas.
Pode acontecer? Pode. Mas, por mais difícil que nós possamos ter nos tornado, por mais complexa que nossa vida pode ter sido, por mais criminosos que nós possamos ter sido, que todos nós fomos, não faz muito tempo. Algumas encarnações atrás, aí nós estávamos tocando pedra na cruz e matando gente. Agora nós somos mais calminhos. Mas às vezes é até bom saber que nós fomos. Então, a misericórdia divina permite que nós tenhamos uma nova oportunidade para recomeçarmos o mesmo caminho. Às vezes com a mesma pessoa. Naquela família onde nós encontramos aquele fulano que é um chato, irmão, que é isso, aquilo, são os nossos inimigos do passado e que nós temos obrigação de nos entendermos. Porque só se nós nos entendermos e nos harmonizarmos, nós podemos ir com o passar de ano. Então, a misericórdia divina nunca nos abandona. Portanto, vamos valorizar o nosso centro espírita. Aliás, o nosso centro espírita faz aniversário agora em julho. Nós vamos ter comemorações. E vamos agradecer de coração esses espíritos amigos que há muito tempo atrás erigiram essa nossa casinha. A maior parte de vocês não conhecem onde é que era a nossa casinha lá em cima, né? A maior parte não conhece. Era aqui em cima daquele prédio muito bonito, novo ali, era uma casinha pequenininha. E nós tivemos um dirigente, seu Humberto Antônio Balclimo, uma pessoa maravilhosa, que foi o responsável por muitas pessoas ainda estarem vivas hoje. Era uma pessoa de uma simplicidade, uma pessoa maravilhosa, ajudou muita gente. Quase todos nós aqui que somos mais da velha guarda temos histórias que nós podemos dizer que ele nos ajudou, nos carregou no colo. César está fazendo assim com a cabeça, né, César? Nós somos velhos, né? E que pessoa! A moral do seu clínico era tão grande, nós sabemos que muitas situações de psicoses, de doenças psiquiátricas, estão muito relacionadas a processos obsessivos. E havia pessoas fantásticas na colônia Santana, psiquiatras antigos, que eu vou declinar o nome, que foram meus professores, por uma questão até de não causar constrangimento, que todo final do ano pediam para o seu clínico dar um pulinho lá. Alguém já foi na Santana para ver? Não com o paciente, se com o paciente ele fala, né? Mas alguém já foi lá para visitar? Alguém conhece a Santana aqui? Alguém conhece? Só de nome, só. Mas lá o negócio é punk, bicho. Você chega lá, você sente uma vibração assim, diz, Jesus, né? O negócio aqui é difícil. E o seu clínico ia lá com a anuência dessas pessoas que eram diretores e ele olhava, ele tinha uma evidência maravilhosa e dizia, não, aquele é obsidiado, aquele é obsidiado, aquele é obsidiado, esse vai ter que ficar, esse vai ter que ir embora. Então muita gente ia morrer lá dentro, porque lá dentro tem um... Agora está praticamente humanizado, já não tem mais esse tipo de coisa, mas havia uma espécie de um círculo que as pessoas com esquizofrenia catatônica, paranoica ou hebefrênica, que são as variantes da esquizofrenia, elas davam voltas ao redor lá, o tempo todo, ao ponto de abrir um buraco no chão. É só o que elas faziam. Era uma coisa assustadora. E o seu clínico, naquela simplicidade, chegava lá e trazia as pessoas para fora. Uma dessas pessoas, eu cheguei a atender uma situação de emergência no Hospital Regional de São José. Ele disse, eu vi você na casa do seu Humberto. Eu disse, é mesmo? O que eu disse? Olha, cara, eu estava lelé das ideias. Eu estava já há 2 anos e pouco trancado na Santana. Aí, numa época próxima do domingo, o seu clínico, do Natal, o seu clínico chegou a olhar, olhou para mim e me levou embora. E de lá para cá eu não saí mais da casinha, já faleceu. Então vocês imaginem que pessoa é esse nosso querido amigo Humberto Clínico. O que ele tinha de bom era feio, mas era feio, desgraçado. Parecia um lobisomem, né? Mas era uma criatura maravilhosa, tudo é perfeito, né? Esse filme está meio bravo. Mas era um grande amigo meu, eu consegui ficar com ele até o último dia antes de ele desencarnar, lá no Hospital de Cepom. Era uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. E ele fazia uma homeopatia de de graça. Então,
Então ele chegava para as pessoas e dizia assim, tu tens condições de pagar? Aí eu tenho. Aí ele passava, transcrevia e a gente ia na galera, quem não tinha. E aí trazia garrafa d'água e colocava. Né? Então é como tu está dizendo. Eu, desculpa estar dando esse depoimento, porque a gente diz assim, que era milagroso. Né? Então eu tenho um depoimento que a minha esposa, antes disso, tinha um problema muito no estômago. Né? E na verdade ela falou para mim que teria praticamente pouca probabilidade de ser mãe, né? Eu entendi. Aí ele pegou, fui lá na galera que fez, eles em volta daqui a um mês. Aí quando a Rita voltou, ela estava grávida. Hoje eu sou pai de 2 filhos. Olha só que maravilha. E até hoje ela tem graças a Deus não deu mais, ela tem lá bem a caneta dele, né? É esse remédio. Esse é o primo que ele fazia essa homeopatia, era uma coisa impressionante. Tudo psicografado. E o mais interessante é que a pessoa chegava ali, eu cheguei a acompanhá-lo, eu vivia com ele ali. E aí ele não precisava perguntar para você o que você tinha. Ele estava mediunizado, você saía dali com a prescrição para infecção urinária, para pedra, para litíase renal, para colicistite, para infecção urinária. Havia alguns casos aí de infecção urinária, que havia umas bactérias muito resistentes, não havia antibiótico na época desse jeito. Seu clímaco com as suas homeopatias. Então, meus amigos, para não ficar falando até amanhã, chega. Vamos agradecer a todos e vamos ter em mente a necessidade que nós temos sempre em nossos corações essa casa abençoada. E quando nós entrarmos aqui, vamos ter certeza que nós estamos entrando aqui num local de proteção muito grande. Um local que está aqui para o nosso refrigério. E não abandonemos. É muito estranho você ver muitos grupos diferentes e depois de muito tempo, não muito pouco, muito tempo depois, somem todos. Aí muitas pessoas vão a uma casa, vão a outra casa, vão a uma casa, vão a outra casa e não acham a solução. Então que nós possamos ter em mente que o Espírito